Bem, meus irmãos, como é sabido, hoje é o terceiro domingo do mês e é o domingo que nós dedicamos à literatura espírita. Hoje iremos abordar o livro Nossos Filhos São Espíritas, de Hermínio Miranda, e quem irá falar desta obra tão importante para nós é nosso irmão Alain Maia. Alain? Muito boa tarde. Em primeiro lugar, meus cumprimentos a todos os companheiros aqui presentes. Meu agradecimento aos amigos que coordenam essa atividade pelo convite, pela oportunidade do retorno, a oportunidade do estudo e a oportunidade do serviço, de compartilhar com vocês alguns momentos de informação, de reflexão, que rogo sejam engrandecedores e enriquecedores das nossas experiências individuais. Conforme a nossa companheira já anunciou, o tema da nossa conversa dessa tarde toma por base essa obra, Nossos Filhos São Espíritos. E esse título, ou melhor, esse slide, ele já estava em exposição na abertura da reunião. Talvez a leitura não seja mais adequada, mas eu fiz questão de manter isso aqui. Alguém pode ter pensado assim: nossa, Alain, você errou e muito, você está atrasado no tempo. 5 anos quase atrasado no tempo, data de 2013. Já estamos em 2018. Na verdade, não houve um erro, ou se houve um erro foi de atualização, mas eu achei por bem que poderia mantê-lo. Nós estamos repetindo, esse estudo foi feito aqui nessa mesma casa, nessa data de 20 de outubro de 2013. E os companheiros nos convidaram a retornar e repeti-lo. E por que eu comento isso? Pela seguinte curiosidade, se é que vocês me permitem. Eu tenho um filho hoje chamado João, de 4 anos. E à época do primeiro estudo, ele ainda não estava encarnado, trazendo as alegrias, da paternidade. Mas tive a oportunidade naquela ocasião, assim convidado ou assim desafiado, de fazer a leitura, o estudo da obra e de outras referências complementares para poder enriquecer essa conversa. Mas eu diria que hoje eu me sinto muito mais apropriado do tema para poder falar a esse respeito. Antes da gente entrar na obra propriamente dita, vocês me permitam fazer uma breve introdução do seu autor, do seu escritor. Companheiro Hermínio Correia de Miranda, Hermínio Miranda, conforme se notabilizou, que nasceu lá em Volta Redonda, quase 100 anos atrás, cerca de 98 anos atrás, porém, também já retornou à pátria espiritual, pouco antes daquela apresentação de 2013, que foi em outubro, no começo do mês de julho daquele ano, ele desencarnou. E foi, sem dúvida, um dos grandes escritores, um dos grandes pensadores da doutrina espírita ou do movimento espírita aqui no nosso país, no século XX. Formado em contabilidade, trabalhou durante muitos anos na CSN, lá na sua cidade natal, Volta Redonda, a Companhia Siderúrgica Nacional. Autor de mais de 40 obras. 40 obras. Algumas delas bem conhecidas da nossa literatura, como Diálogo com as Sombras, Diversidade dos Carismas, e essa aqui que talvez, eu diria que hoje em dia, talvez seja uma das mais lembradas, das mais vendidas e mais impressas. Atuou também como tradutor. Se tornou espírita em 1957, como falamos dessa sua vasta contribuição à literatura, e livros que versavam sobre o tempo, regressão da memória, autismo, múltiplas personalidades, os primórdios do cristianismo, aqueles que gostam dos temas afeitos à história, ou ao Evangelho, enfim, os primeiros tempos da era cristã, temas de uma maneira geral relacionados à nossa vasta curiosidade e os estudos que nos são esclarecedores no entendimento do presente e do futuro. Aqui está uma lista, não vou ler todas, mas apenas a título de curiosidade, aqui estão listados os títulos das obras que ele escreveu. São essas 2 páginas, aqui estão os 40 livros escritos por ele. E vale fazer um rápido comentário do seguinte, que eu gostaria de chamar a atenção com vocês. Estamos muito acostumados, e não por acaso, no Espiritismo, a
dar uma, vamos dizer assim, maior atenção e maior relevância àquelas informações oriundas da espiritualidade superior, né? Obviamente, Hermínio Miranda, pelos talentos que trazia, era inspirado, acompanhado, orientado pela espiritualidade superior. Porém, as suas obras não eram necessariamente obras psicografadas, né? Não se colocava nesse papel do médium mecânico que recebe a inspiração do Espírito, que esse lhe dita a obra e ele se coloca na posição de um instrumento, de um intermediário, né, na posição do médium, conforme conhecemos. Ele era um grande estudioso. Não que o médium também não possa sê-lo, ao contrário, até se recomenda que também o seja, para poder aumentar o repertório que o espírito comunicante pode se utilizar no momento da interação de mente a mente, espírito desencarnado, espírito encarnado. Mas ele se notabiliza pelo seu trabalho de pesquisa, pelo seu trabalho autoral. As palavras, as conclusões, as contribuições eram dele. E isso, acredito ainda ser, pode parecer trivial, mas é sempre muito bom chamar a atenção. Somos nós, seres humanos encarnados na experiência humana, absolutamente capazes de trazermos e imprimirmos contribuições originais, autorais e relevantes em todos os campos da vida, não somente a espiritualidade superior trazendo as suas orientações, né? Nós nos percebermos, nos colocarmos nesse lugar de agentes, de sujeitos potentes e capazes de pensarmos, de criarmos, de encontrarmos caminhos, interpretarmos a realidade do mundo em que vivemos, a partir das orientações que recebemos do mundo espiritual, mas também deixarmos o nosso contributo autoral do pensar, do agir e de todo enriquecimento intelectual que podemos oferecer ao mundo, inclusive na nossa seara espírita. E esse livro em particular, que é tema da nossa conversa, teve sua primeira edição em 1989, 29 anos atrás, né, quase 30 anos já, e na época da 2013 já tinham mais de 300 mil livros vendidos. Naquela época certamente esse número se ampliou. São 29 capítulos, 189 páginas, não é exatamente uma obra das mais extensas, né? Não é uma pequena apostila, digamos que é uma obra de um tamanho bastante consistente e que aborda o tema de uma forma bastante rica. E conta Hermínio Miranda que, em princípio, quando ele começou a pensar nessa possibilidade, nesse desejo de escrita de Nossos Filhos São Espíritos, a sua ideia original era de escrever um livro sobre criança. E na medida em que ele foi avançando na reflexão, nas pesquisas, a obra tomou essa conformação que hoje está à nossa disposição. Muito bem, vamos então, fechando esse parêntese da nossa abertura, começar a mergulhar na obra em si. E eu faço uma última ressalva, me perdoem. É uma obra autoral, conforme eu falei para vocês. Certamente inspirada e bem acompanhada da espiritualidade superior nessa tarefa da escrita, da pesquisa, da produção. Mas certamente é uma obra que também traz ali a visão do seu autor. Não tem como ser diferente disso. Então, na apresentação dessa obra e da forma que o roteiro que nós construímos traz, procurei ser o mais fiel possível às ideias que o autor abraça e nos apresenta como produto de sua reflexão individual, mas pontualmente e ao longo dessa apresentação da conversa dessa tarde, eu vou me colocando dessa forma, me permitirei ou me permito também trazer, eventualmente, um ponto de vista pessoal, de outras fontes, de outros autores ou de outros pensadores. Ou seja, temos na obra básica, na sugestão de literatura dessa tarde, a referência principal do nosso estudo, eventualmente pontuando, na intenção de enriquecer a reflexão ou os pontos de vista,
trazendo alguns outros olhares, eventualmente, da minha própria pessoa, do meu próprio pensar. Então vamos lá, qual a finalidade da reencarnação? E inclusive isso foi objeto da leitura da nossa companheira no início da reunião dessa tarde. A evolução. Somos todos espíritos imortais, filhos de Deus, e temos na experiência humana, temos na trajetória terrena, aquele caminhar, né? Diz que a Terra é uma grande escola. É uma metáfora muito apropriada. Não evoluímos somente encarnados. É possível aprender, evoluir, resgatar as nossas falhas, os nossos débitos também no mundo espiritual. A busca do equilíbrio, do reajustamento. Mas são nas provas e nas expiações que nós vivenciamos no mundo material, onde nós demonstramos o quanto que estamos verdadeiramente aptos, o quanto que estamos efetivamente caminhando adiante, o quanto que esse conhecimento, o quanto que essa evolução é efetiva de fato. Portanto, dentro do arcabouço do projeto de evolução do universo, do qual nós, espíritos, somos os seres inteligentes, a reencarnação, mais do que um fato, ela é uma necessidade para os fins evolutivos e para que nós alcancemos a perfeição a qual nós estamos destinados. Portanto, falar dos nossos filhos é falar da recepção de irmãos nossos que estão retornando ao mundo material, retornando ao planeta, para suprir as suas necessidades evolutivas que os auxiliem no alcance da perfeição ao qual nós estamos destinados. Falando de família, e quem chegou um pouco mais cedo aqui estava passando um vídeo, que eu não sei exatamente qual a origem, qual a referência. Sabe dizer qual a produção daquele vídeo, daquela entrevista? Café com conversa da FEB? Seria, não? Alguma da FEB? E tínhamos vários palestrantes, pesquisadores, escritores espíritas, cada qual dando a sua contribuição, falando sobre família. E, obviamente, se a gente está falando de filho, falar de família é um ponto central. É a organização social, a célula máter, né, da sociedade, é onde esses espíritos, nós, chegamos ao mundo, via de regra. E Hermínio Miranda se dedica, portanto, né, a falar sobre essas relações, falar da importância da família dentro do seu contexto, dentro do seu ponto de vista. E ele faz também essa figura de imagem, né? A família como um quebra-cabeça. E sendo o palco dos reencontros, uma vez que nós sabemos que a nossa existência ela não é única, né? A pluralidade das existências, o fenômeno da reencarnação, que determina que nós vimos, partimos e voltamos a esse mundo várias e várias e várias vezes. Portanto, a família é o espaço de reencontro das almas ou dos espíritos comprometidos entre si. E essa figura do quebra-cabeça, ela é oportuna porque nem sempre esse encaixe, ele é perfeito, ele é muito fácil. E por que que não é? Porque nesse reencontro dessas diferentes peças, desses seres comprometidos entre si, esse compromisso pode ter se dado num passado de amor, mas também pode ter se estabelecido em experiências de dor. Quando os laços de amor são prevalentes, temos um encontro de espíritos que conformam uma família potencialmente mais harmoniosa. Onde as ideias são mais ou menos parecidas,
onde o convívio parece não trazer grandes dificuldades ou desafios entre os seus familiares, entre os entes ali participantes. Porém, essa não é a realidade da maioria de nós. Não foi, por exemplo, a realidade da minha experiência atual. Se tiver alguém aqui que seja, pode levantar a mão, a gente bate palma, né? Sente uma invejazinha de leve. Mas não é o que costuma acontecer. Até porque se fosse regra, no mundo de provas e expiações, das duas uma, ou não era mundo de provas e expiações mais, ou seria, a rigor, um certo desperdício de tempo e da própria experiência. Não tem ninguém aqui nesse mundo passando de passeio. Se falamos que o reencontro no núcleo familiar se dá em torno desses compromissos, ou do amor ou da dor, não tem ninguém aqui santo, né? Com todas as aspas, por favor. Não tem aqui ninguém espírito missionário, não tem ninguém aqui muito provavelmente espírito de luz, uns mais, outros menos. Alguns que já têm seus méritos, já têm suas conquistas, o seu entendimento e com muita justiça. Outros ainda trupicando aqui e ali, repetindo seus erros, repetindo seus equívocos, se deixando levar pelas suas paixões, deixando o seu ego falar mais alto, colocando o orgulho, a vaidade, né? Ainda ali na primazia da pauta dos seus relacionamentos, da sua atuação no mundo, cada qual a seu momento, mas a rigor, no mundo de provas e expiações, não tem moleza. A gente está aqui é para trabalhar, a gente está aqui é para aprender, a gente está aqui para se burilar. E essas horas, né, e aí falando de família, a gente lembra aquela outra imagem, né, que diz que para a gente lapidar um diamante, a gente não consegue lapidar um diamante com brita, com aço, você só consegue lapidar um diamante com outro diamante. E esse processo de lapidação não é nada suave, é intenso, é de contato, é de estressamento. Vamos assim dizer, é de dor. Porém, quando bem feito, na mão de um artesão, de um ourives talentoso, aquela pedra bruta, quando lapidada, ela revela toda a sua beleza e adquire um valor muito maior. O encontro em família guarda um paralelo com essa imagem. Esses diamantes brutos que nós somos, em contato com uma outra pedra potencialmente preciosa, tanto quanto nós, mas aqui nessa brutalidade de um com o outro, que a gente vai ali se atritando, quando se vê aquele atrito, aquele momento de dor, aquele contato difícil, ajuda-nos a revelar, cada qual a seu tempo, a nossa beleza, o nosso brilho e o nosso maior valor. Portanto, o encaixe dessas peças em família é o desafio que nós temos, via de regra, na experiência reencarnatória, no retorno ao mundo material. E quando nossos filhos chegam, é mais um diamantezinho bruto sendo confiado a nós, que não necessariamente somos melhores do que ele, somos mais bonitos do que ele, temos mais brilho do que ele. Muitas vezes pode se dar ao contrário. Mas na condição de pai, de mãe, de responsáveis pela recepção dessa criança, desse ser reencarnante, cabe a nós a responsabilidade de bem conduzi-lo, ampará-lo e orientá-lo nos seus primeiros momentos após a chegada no mundo material. Portanto, a família é o espaço do reencontro dessas almas comprometidas entre si, seja pelo amor, seja pela dor, seja pelas duas coisas, não costuma ser só de um lado do outro, mas é o momento da gente se reencontrar. E diz assim Emmanuel na obra Leis de Amor, psicografia do Chico Xavier e Valdo Vieira:
nos elos de consanguinidade, reavemos o convívio de todos aqueles que nos associaram ao destino, pelos vínculos do bem ou do mal, através das portas benditas da reencarnação. Enfim, nossos filhos são espíritos. E o que isso quer dizer na prática? Algumas coisas, enumeramos. Primeiro, são filhos de Deus, tanto quanto nós. Não temos a capacidade em nós de criar um espírito. Extraímos da literatura aqui e ali uma imagem de que somos co-criadores. Muito bem, num contexto bastante específico, mas essa capacidade de criar o ser inteligente não está ao nosso alcance e, a rigor, não somos sequer capazes de compreender como é que se dá esse processo. Nossos filhos, em primeiro lugar, eles não são tão nossos assim. Eles são filhos de Deus em primeiro lugar. Eles não são corpo, eles são espírito, assim como nós também o somos. Não foram criados pelos pais, mais uma vez, foram criados por Deus. Eles não nascem, mas renascem. Não estão aqui pela primeira vez. O mundo que nós vivemos, o planeta Terra, ele não é, por assim dizer, adequado aos espíritos que chegam à condição humana pela primeira vez. Portanto, eles não estão nascendo, eles estão renascendo aqui. São como adultos espiritualmente. Esses adultos aqui a gente coloca entre aspas, e para que não haja dúvida, quando se cita esse termo, são adultos espiritualmente, ou seja, eles podem ser inclusive espíritos mais velhos do que nós, ou seja, terem uma trajetória mais extensa, mais longa, já viveram mais encarnações do que nós mesmos já vivemos. Portanto, aquela imagem da criança, da ingenuidade, da pequenez, da ignorância infantil, tem por trás ali um ser inteligente, com uma condição potencial de um espírito, de um ser adulto, que assim já viveu por outras tantas vezes. Estão apenas, portanto, limitados pelo corpo. Tem uma história pregressa. Não é exatamente um livro em branco. Ou se é um livro em branco naquela atual reencarnação, mas é como se tivesse uma enciclopédia com outros tantos volumes escritos que para nós, e até certo ponto, naquele início, até para ele está inacessível. Tem uma história pregressa. Tem tendências comportamentais. Tem seus gostos, assim como nós. Falando do meu filho, está com 4 anos, faz 4 anos agora, no mês que vem, comecinho de outubro. Desde pequeno ele tinha uma alimentação que a gente escolhe, que a gente define, e que ele, da parte dele, aceitava grande parte dos alimentos que lhe eram oferecidos. Ele já chegou naquela fase onde o seu paladar, isso é uma coisa muito simples, uma criança de 3 que ainda vai fazer 4 anos. Quando a gente fala das tendências, dos gostos, hoje o paladar dele ainda não fez 4 anos, já se restringiu de uma maneira que a gente fica naquela, e agora, como é que faz? Está ali se manifestando. Já começa. Trazem, portanto, seus gostos e seus vícios. Quando a gente fala dessa história pregressa, dessas tendências comportamentais, desses gostos, a gente também vai percebendo. Como é que aquela criança se porta no contato com outras crianças? É uma criança mais quieta, mais reclusa? É uma criança mais expansiva, mais comunicativa, mais agressiva, eventualmente? Que tendências que são essas? A gente tem das crianças pequenas, dos recém-nascidos, quando é muito, muito novinho, é mais difícil de perceber, mas já ao longo dos primeiros meses, ainda no primeiro ano de vida, a gente já consegue perceber algumas tendências ali, na medida que isso avança, a idade progride e vai ficando cada vez mais nítido. Já contam com amigos e com inimigos. Ora, falávamos da família como espaço de reencontro, muitas vezes esses amigos e inimigos estão ali mesmo, dentro da própria casa. Mas não somente. Vão se chegar, vão se aproximar,
vão se reencontrar ao longo da vida. Pode ser um amiguinho da creche, pode depois ser um amiguinho da rua, pode depois ser um parceiro de trabalho, um futuro namorado, namorada e por aí vai. E na estrada da vida a gente vai reencontrando, os nossos filhos vão reencontrar essas pessoas que em outras existências foram seus parceiros, aqueles que lhe estendiam a mão ou aqueles que lhe atiravam as pedras. Tem talentos, nossos filhos têm talentos ocultos e a desenvolver. Natural que assim seja. Talentos ocultos porque às vezes a reencarnação, a experiência presente, um determinado talento, ele fica como que embotado, né? Como costuma se dizer. Não, isso aqui você não vai trabalhar nessa atual reencarnação. Talento para a literatura, para as artes, para a música, eventualmente. Não, você já desenvolveu muito essa parte artística, estética, etc. É importante que nessa atual experiência, aí, pensando num planejamento reencarnatório, a gente vai falar um pouco disso já já, se definiu os mentores espirituais que ele precisaria desenvolver maior seus talentos na área das ciências exatas, por exemplo, ou da área relacional, as ciências humanas e por aí vai. Então tem aqueles talentos que ele já desenvolveu e tem aqueles que ele vai precisar desenvolver. Mais uma vez, é papel dos pais tentar identificar e ajudá-lo nessas tarefas. Mais uma vez, tarefas a cumprir, né? E aí são as mais diversas. É a reconciliação, é um desenvolvimento de um talento desse que historicamente ele não vinha dando a atenção que seria devida. Pode ser uma tarefa no meio social, seja ela qual for, assumir uma determinada posição de liderança, aqui ou acolá, seja no meio religioso, seja no meio empresarial, seja no meio intelectual, científico e por aí vai. Provavelmente já conhecem a família, né? Já citamos isso exaustivamente. Não costuma ser um encontro de primeira leva, de primeira viagem, é o espaço do reencontro, a família. E os pais têm, portanto e por fim, a sublime missão de educar esse filho. Recepção e educação dos filhos segundo a ótica espírita e segundo o nosso autor nos coloca. Dividimos aí em 5 campos. E nós vamos desdobrar cada um deles junto com vocês. A primeira abordagem nós faremos sobre a preparação desse espírito. E essa preparação aí às vezes ou não, né? Mas a preparação desse espírito para reencarnar. Nesse contexto preparatório, a concepção, o ato sexual propriamente dito, a gestação, como é que é essa chegada e o desenvolvimento desse espírito reencarnante até os seus 7 anos e como é que isso se dá na etapa seguinte após os 7 anos. Vamos falar dessa preparação. Existem aqueles casos, e aí didaticamente tentamos organizar ali em 2 grandes grupos e o primeiro subdividido, né? Vamos dizer, aqueles espíritos que reencarnam sem um preparo, sem o tal do planejamento reencarnatório, grosso modo vamos entender assim, e aqueles que têm uma possibilidade de uma preparação, de um planejamento mais estruturado. Quando a gente fala da preparação ou desse não preparo, os reencarnantes instantâneos, e esses instantâneos aqui estão entre aspas, existem casos, isso é um daqueles temas de maior curiosidade, principalmente quando a gente fala sobre o tema reencarnação, né? Quanto tempo, essa resposta consta, inclusive, é uma pergunta, inclusive, do Livro dos Espíritos, né? Qual é o tempo, na média, que demora para um espírito que desencarna poder reencarnar? Aí, em família, então, tem sempre essas histórias, né? Em família espírita, assim, eu acho que o fulaninho é minha bisavó. Não tem isso? Porque aí vai começa a enumerar um monte de coisas, né? Assim, umas características, de comportamento, alguma coisa. Se é ou não é, a gente não sabe, provavelmente nunca vai saber. E no fundo isso não tem a menor importância, né? Não tem a menor importância isso. Mas a gente gosta dessas coisas. E aí fica, mas quanto tempo demora? As pessoas ficam fazendo conta. Não, peraí.
ela desencarnou, né? Óbvio que não dá para simultaneamente, né? Mas ela desencarnou tem 20 anos, não dá tempo. Por que não dá? Depende. Pode ser. Eu já ouvi, grosso modo, talvez vocês, né? Na média, 200 anos. Eu não sei exatamente de onde é essa fonte, não, mas eu já costumo ouvir isso por aí. Que eu acho até bastante longo. Mas, enfim. Existem aqueles casos da reencarnação se dar instantaneamente. Quando a gente fala instantaneamente, não é imediato. Opa! Já caiu aqui, já entrou no outro. Mas é quando é um prazo de tempo muito curto, muito estreito, que pode ser de algumas horas, pode ser de alguns poucos dias, né? Mas se coloca instantâneo porque entre a experiência da desencarnação, do desligamento do corpo moribundo e morto, até a acoplação, até o encaixe desse perispírito, desse ser, no novo zigoto, né, no novo ovo que se forma no início da gestação, ele não tem exatamente a propriedade de um estado de consciência e de estabelecer, né, um planejamento mais adequado, e a gente já vai entrar nesse funcionamento daqui a pouquinho, e ele por si só se coloca ali apenas como embora sujeito, é quase que um mero objeto daquele processo. E isso, via de regra, acontece para aqueles espíritos, via de regra, mais embrutecidos, ou cujas necessidades reencarnatórias têm algumas peculiaridades tão grandes que a necessidade dele é de um reencarne imediato. Tem aqueles que não reencarnam tão rapidamente assim. Pode ser que passem grandes e longos transes, períodos no mundo espiritual, por exemplo, conforme citado ali, nas chamadas zonas inferiores, nas zonas umbralinas, etc. E ele reencarna como que inconscientemente. E todo esse sentido de planejamento não foi feito por ele ou com a participação dele. A espiritualidade superior o ampara, estabelece os nexos e as conexões necessárias para essa reencarnação se dar dentro das necessidades reencarnatórias, das experiências a serem vivenciadas por esse espírito, mas ele propriamente reencarna, vamos dizer, inconsciente desse processo. E segundo dizem os espíritos superiores, a maioria dos habitantes da Terra ainda está nessa condição aqui. Encarnamos, desencarnamos, estagiamos no mundo espiritual e retornamos à Terra sem ter uma perfeita consciência, clareza desse processo. E isso denota, entre outras coisas, vamos assim dizer, um estado de limitação, de atraso da humanidade no seu conjunto, na sua média. Quanto mais preparo, planejamento, denota-se maturidade, lucidez do espírito, conhecimento desse processo e maiores possibilidades de uma reencarnação bem-sucedida. Porém, isso é parte apenas desse último grupo aqui. São os espíritos esclarecidos, ou mais lúcidos. E aqui não falamos de espíritos superiores, espíritos de luz. Não precisa nem ir tão longe, não. Mas aqueles espíritos já em alguma condição de esclarecimento. E eu vou lhes dar uma boa notícia. Óbvio que os méritos de ordem moral, as conquistas morais e éticas do espírito são absolutamente relevantes. Porém, quando nós falamos dessa lucidez ou desse conhecimento desse processo, tem uma dimensão intelectual um pouco mais prevalente. E a boa notícia é que quem tem a oportunidade na vida atual de ter contato com a doutrina dos espíritos, já sai ganhando aí um bocado. Porque já adquirimos na vida atual o conhecimento desse processo. O entendimento da nossa natureza espiritual, do ser espiritual que somos, da necessidade da reencarnação. Então, tudo tende potencialmente a caminhar de uma forma um pouco mais lúcida, um pouco mais consciente. Se a gente vai fazer bom uso desse conhecimento, não é outra história. Não nos livra dos padecimentos, da consciência culpada e de eventuais sofrimentos após a vida presente, sofrimentos que estão presentes aqui também, né? Porque a gente fica com essa coisa de,
ainda temos esses atavismos, né, essas ideias meio que incrustadas no nosso pensamento, na nossa visão de mundo, né? Da visão cristã tradicional, aquela ideia de que depois a vida aí vai para o céu, vai para o inferno. Não, o espírita não acredita no inferno, mas acredita no umbral, que pode ser mais ou menos a mesma coisa, pode ser parecido, mas, né, a gente vai fazendo essas associações imagéticas, essas imagens, e vamos adaptando. Como que se o momento do juízo viesse se dar dessa forma alegórica, como historicamente se construiu. São Pedro, lá nas portas do céu, né, está lá o livro da vida, e diz se você entra, se você sai, se você fica ali do lado de fora esperando a próxima vez. Céu e terra ou inferno é aqui e agora. É a nossa consciência, gente. São estados de consciência. Então não precisa preocupar, como é que vai ser depois da morte? Né? Para onde é que eu vou? Diz onde é que você está hoje. Vai ser parecido. Onde é que você está? Você vive no céu daqueles que têm a consciência tranquila, pelas atitudes retas, pelo bem que pratica, ou você vive o tormento do inferno de quem traz as próprias culpas, de quem não sabe perdoar o outro, quem não consegue se perdoar, se respeitar, se entender, se amar, vive num círculo de conflitos, de dores, de embates na própria família, em todos os ambientes que frequenta. Céu e inferno é aqui, é agora, não é para depois. Mas temos, portanto, pelos esclarecimentos que nos são oferecidos de forma tão generosa e graciosamente pela doutrina dos Espíritos, que uma vez desencarnados, já podemos fazer bom uso dessa informação, entendendo mais rapidamente onde estamos, quando percebemos que alguma coisa está meio diferente ali, né? O que está vendo que as pessoas não estão falando comigo, né? Tem umas coisas assim. Mais rapidamente a gente readquirir o equilíbrio e a consciência no momento do desencarne, e de podermos participar de forma ativa, útil e sábia desse processo de preparo e de planejamento da futura experiência reencarnatória. As obras de André Luiz, vale dizer, são riquíssimas. As primeiras, então, nosso lar, quem assistiu o filme, que não leu ainda, vale ler. Assista o filme novamente. Mas aquilo ali é uma aula bastante detalhada sobre isso aqui que a gente está falando. Como é que se dá? Tem lá o Ministério da Reencarnação, onde trabalha um monte de gente ajudando os espíritos a se prepararem, se planejarem para suas futuras experiências reencarnatórias aqui no globo, aqui no nosso planeta. E aqui, sem querer me alongar demais, mas é aqui que se define, né? Que tipo de experiência a gente vai viver, se tem a possibilidade, inclusive, de planejar como é que vai ser esse arranjo familiar futuro, quem vai ser pai de quem vai ser mãe de quem vai ser filho, primo, sobrinho. As pessoas depois reencarnam e acham que errou, né? Tem essa coisa, né? Ai, gente, tem alguma coisa errada nessa coisa? Tem. A gente acha às vezes que errou. Mas é como é, tentamos, né? Também não se carregue a culpa por isso, gente. Faz parte, é da experiência. Mas a profissão que a gente vai ter, lembra aquela história dos talentos? Né? Então, quais são os talentos que eu vou precisar desenvolver? E quais são aqueles até que eu já conquistei, mas que agora é melhor deixar de lado um pouquinho, que esse não vai ser tão importante. Trabalha outra coisa. É aqui, ó, nesse processo de preparo, de planejamento, que a gente faz isso, que a gente define. E meu corpo físico? Como é que ele será? Será que eu vou ser uma pessoa bonita? Será que essa é uma prova adequada para mim da beleza? A beleza que traz facilidade. A beleza que é uma prova e tanto, seja para o homem, seja para a mulher. Né? Todos nós, seres humanos, estão afeitos suscetíveis às paixões humanas. A beleza é uma prova. Será que vamos nascer com a riqueza, nascer na pobreza? O que nos é necessário? O que nos é importante naquele momento exato e preciso do nosso processo de evolução espiritual? Tudo isso vai ser definido aqui.
uma doença em potencial, eventualmente uma deficiência física, cognitiva, intelectual. Tudo se define nesse processo de preparação e de planejamento. Falando da concepção. Planejada, não planejada, mas desejada, e a concepção, a gravidez, né, indesejada. Quando a gente fala do caso do planejamento, a gente está falando daquela circunstância em que o casal define, né, independente se está casado, se está morando junto, mas sem entrar nesse mérito, e os modelos atuais de família são bem diferentes, né, do que já o foram. Mas o casal que entre si define. Vamos ter um filho. E aí o planejamento que a gente costuma fazer aqui na Terra, né? Qual é o primeiro? Será que tem dinheiro? É uma providência importante, né? Educar bem, receber bem o filho não é muito barato. Oferecer para ele aquilo que a gente entende ser o melhor, o seu desenvolvimento, para a recepção aqui nessa vida atual. Geralmente, tanto o homem quanto a mulher vão fazer alguns exames de saúde. Faz parte do plano. E aí, está bem, não está bem? Né? Cada qual a seu tempo, na sua característica, vai buscar o seu médico especialista, vamos ver se está tudo certo. Qual que é o melhor momento? Como é que você está no trabalho? Será que nesse momento você pode, especialmente a mulher, né, que é quem passa, de fato, por uma exigência de maior vulto? Será que esse é o momento adequado, não é? O homem também, né? Ainda que fisicamente a exigência dele não seja tão grande, espera-se, né? Espera-se que a contribuição, a participação dele no processo, no acompanhamento, depois que a criança nasce, todo o apoio, todo o amparo e toda a participação familiar, que o homem dê também a sua contribuição. Então, será que quando daqui a X meses, quando a gente imagina que o filho vai chegar, vai reencarnar, será que a melhor condição do nosso momento de trabalho, na nossa vida social, outra família, já tem algum filho? Como é que vai ser para esse filho, eventualmente, que nós já temos a chegada de um irmão, de uma irmã? Então tem todo esse sentido de planejamento, de ordem material e física, mas que também é importante que a gente tenha um olhar para esse planejamento na dimensão espiritual. Como é que nós estamos enquanto casal na nossa relação? Será que estamos num momento positivo? Será que estamos num momento parceiro? Será que estamos no momento de assumir um novo compromisso como esse? Como é que estamos cada um de nós individualmente? Estou passando por uma fase de conflitos internos, uns conflitos íntimos. Será que é a melhor hora para ter um filho? Como é que eu vou estar espiritualmente, emocionalmente preparado, forte, encorajado, para bem cumprir com a tarefa de receber um espírito, bem educá-lo e bem conduzi-lo nessa vida? Tem que planejar também, tem que pensar também. Tem aquelas condições de uma concepção que se dá sem planejamento, mas é desejada. Como é que é isso, Alain? O casal estabeleceu lá um método contraceptivo e que por qualquer razão falhou. Ou não se precaveu devidamente. E aí os casos são os mais diversos. Ou seja, se deu a concepção, uma relação sexual que gerou o início de uma gestação, não era algo que aquele casal planejava que acontecesse, ao menos naquele momento, porém, uma vez que se dá conta desse acontecimento, o casal prontamente, vamos assim dizer, assume. Muito bem, teremos um filho, que bom, vamos então daqui em diante, se não pudermos planejar, né, em todas essas condições que a gente acabou de citar, vamos em frente, vamos tomar as providências devidas, vamos assumir as nossas responsabilidades conosco, com ele, com a vida, com as nossas consciências, e vamos fazer o melhor possível daqui para frente, para que a chegada desse filho, desse espírito, se dê da melhor forma e que nós possamos oferecer a ele tudo aquilo de melhor que nós dispomos. E existe ainda aquele caso, onde esta concepção se dá de forma indesejada. Mais uma vez, seja um método de contracepção que falhou,
seja numa relação fortuita, e perdoem a expressão ou qualquer outra interpretação que possa decorrer disso, mas não era desejável pelo casal que o resultado daquele relacionamento fosse o início de uma gestação. E aí se colocam, né, o que a gente chama de alguns riscos e também algumas oportunidades. Por que os riscos? Uma experiência como essa, de gerar um filho, e os compromissos decorrentes da recepção desse ser no mundo, não são questões triviais. Muito de tudo que a gente está falando é para enaltecer esse aspecto, que não é nenhuma novidade para ninguém que está aqui. Porém, diante desse presente indesejado, várias possibilidades passam pela cabeça. Um aborto, a aceitação da gestação, que pode se dar, seguir e se concluir em meio a uma tempestade de emoções adversas, que já trazem em si, principalmente nesses primeiros momentos, problemas que podem vir a se desdobrar depois, já aí o germe de um relacionamento familiar, pai e filho, mãe e filho, que seja de ordem conflituosa, difícil, exigente e mal sucedida eventualmente. Então os riscos de uma gravidez indesejada são esses. Vamos voltar ao tema um pouco mais adiante, mas também reserva um sentido de oportunidade. Se aqui estamos, e assim ocorreu, e nós aqui, pelo entendimento que a doutrina dos Espíritos nos oferece, nos diz que o acaso não existe, vamos em frente. O que isso significa? Que laços são esses? Que espírito reencarnante é esse? Enfim, não sabemos. Mas uma vez que aqui estamos, e a vida é feita de surpresas, a vida é feita de experiências indesejadas, é da vida. Vamos fazer do limão uma limonada, mais uma vez o perdão da expressão, né? Tratando-se de um assunto tão sério, mas usando de um jargão popular, de uma situação adversa e inesperada, que a gente faça uma condução sábia e possa transformá-la em algo fruto ou, eventualmente, no futuro, razão de uma grande conquista, de uma grande felicidade. E não são poucos os casos que iniciam de uma forma um tanto quanto assustadora, inesperada, para que não dizer traumática, mas quando bem conduzidos se tornam fontes de bênçãos e de alegrias sem fim. A gestação propriamente. Primeiro, a experiência interativa deste ser reencarnante com seus pais e com o ambiente. E isso a própria medicina, o próprio conhecimento humano já determina e nos fala de uma forma bastante contundente. O quanto que é importante que a gente, já desde os primeiros momentos dessa experiência nova, que a gente se coloque numa posição receptiva, numa condição de oferecer segurança, de oferecer carinho, de oferecer acolhimento para aquele ser que está retornando. E vale dizer, a narrativa que se faz do mundo espiritual, quanto ao momento em que o espírito consciente mergulha num corpo de carne novamente, é um paralelo ao contrário do momento de quando o espírito se despede da vida física. Como é que é a cerimônia, como é que é a experiência da morte para nós? Costuma ser pesarosa, dolorosa, as pessoas choram. A gente chora, alguns pelo desconhecimento, porque acha que a morte é o fim de tudo. Mas até nós espíritas que sabemos que não é assim, a gente se permite chorar no momento da morte. E por que a gente chora? Pela separação, pela saudade que fica, pela impossibilidade de conviver estreitamente, diariamente, com aquele ser que é alvo do nosso carinho, do nosso amor. Ainda que saibamos que poderemos conviver com ele, eventualmente nos momentos de desdobramento do sono
quando a gente desencarnar, em futuras experiências, etc. Mas aquele momento de separação é doloroso. E é compreensível e é justo que seja assim. Então não tem problema nenhum chorar. Que não seja o choro do desespero, mas que seja o choro da saudade. O espírito no mundo espiritual, quando ele vai reencarnar, é parecido. É como o soldado que vai embarcar para a guerra. Não dá para estar feliz. A imagem é exatamente essa. O soldado embarcando para o combate. Não dá para estar feliz, ele está cheio de medos. Ele está cheio de receios. Como é que vai ser lá? Como é que vão ser essas experiências que eu vou viver? Será que eu vou me sair bem? Olha a tarefa que eu abracei, não estou seguro. Será que eu vou cair de novo naquele mesmo erro que nas últimas 4 reencarnações me foram razão de falência? Será que dessa vez eu vou chegar lá mais fortalecido? Esse retorno é extremamente pesaroso para o espírito que tem consciência disso. E para aquele que não a tem, é uma certa confusão de emoções. Mas seja por uma coisa ou pela outra, o cuidado dos pais em proporcionar a esse espírito um ambiente adequado é importantíssimo. A harmonia no lar. O início da educação. Conversa. Sabe aquela coisa de papai e mamãe conversar com a barriga? Tem gente que acha bobagem ainda hoje. Maravilhoso. É isso mesmo. Conversa. Faz a prece. Na hora da prece de casa, no culto do lar, no momento que for, faz junto. Chama, convida. Se já tem nome, fala do nome. Se não tem, fala meu filho, minha filha, da sua maneira. Envolve esse ser. Oferece a ele segurança. Encorajamento. Encorajamento. É isso aí, filho. Ó, sei que você está chegando. O mundo aqui fora está difícil mesmo. Mas vamos lá. Hashtag tamo junto, não é assim que faz? Tamo junto, filhão. Pode vir. Pode vir, vem sem medo. Não vai ser fácil, mas a gente vai estar junto. Não é isso que a gente diz para um amigo nosso? Porém, vale dizer que a gestação também pode ser, e muitas vezes o é, o início de algumas dificuldades. Existem os problemas da gestação, no desenvolvimento da criança, aquela ansiedade que toma os pais a cada ultrassonografia que vai fazer. Né? Isso é muito comum, muito comum. Na mais das vezes a mulher, aqui mais uma vez, naquela ansiedade, às vésperas de um exame, será que vai estar tudo certo? Né? Será que meu filho vai apresentar alguma doença, alguma malformação? E aí os exames de imagem aqui demonstram nas vésperas, na semana, é muito comum as famílias, as mulheres ficarem muito ansiosas em torno disso. E isso não é positivo, obviamente, nem para ela, nem para a criança. Faz parte. Também tentar encontrar formas, na prece, na fé, à sua maneira, de superar esses receios que são naturais, são compreensíveis, mas não se esqueça, se vividos ou sentidos em excesso, essa ansiedade também afeta a criança. Afeta o metabolismo da mãe, fisicamente afeta a criança, os seus hormônios, etc. Mas na dimensão espiritual, essa troca de energias tão intensa entre mãe e filho também ajuda de alguma forma a desestabilizar, a desarmonizar o espírito reencarnante, necessitando de encorajamento, de apoio. Resistências, medos, rejeição, não são poucos. Até aqueles, a gente falava de gravidez indesejada, mas às vezes até a gravidez desejada. Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou ser um bom pai? Será? Vou ter dinheiro? E quando eu voltar da licença médica, será que meu patrão vai me despedir? São 1000 perguntas, são 1000 inseguranças. Será que esse meu filho é um espírito afim comigo? Ou será que é um reencontro com o antigo adversário? A intimidade do casal, isso é um outro ponto muito importante. Nada sutil, nada trivial. Seja durante a gestação ou mesmo depois, a intimidade do casal tende a se prejudicar de alguma forma.
relacionamento sexual entre o pai e a mãe, tendo algum sentido, uma terceira parte ali, como é que é isso? É muito comum, mas muito, muito, muito comum, que haja uma interrupção ou um prejuízo da intimidade do casal ao longo da gestação, e a mulher que não se sente confortável, muito bem, já tem algumas dores dependendo do incômodos, né? Os seios já estão avantajados, a coluna já não está muito confortável, e às vezes é difícil de conseguir harmonizar as expectativas do casal quanto à questão sexual, da sua intimidade, que faz parte, bem feito, bem conduzido, é divino. Então os desafios que se colocam para os pais ou para o par, atingem inclusive essa. Às vezes é a mulher que se sente rejeitada, porque ela tem vontade, gostaria de ter esse carinho, essa troca de energia com o marido, e ele, por qualquer razão, qualquer desconforto, não se sente à vontade, e ele não fala, ela não fala, e vice-versa. E às vezes isso se torna um ponto de tensão, quando não bem conduzido, quando não bem conversado, e também vai afetar a harmonia da família. Muito diálogo, portanto. Vamos lá. Uma vez nasceu o rebento, até os 7 anos, e isso é curioso, né? A literatura espírita reproduz ou abraça esse organização, vamos dizer assim, cronológica do desenvolvimento do ser, mas são diversas as tradições, principalmente vindas do Oriente, que falam dos setênios, e tem, enfim, outras tantas que não cabe a gente aqui falar, mas é esse primeiro momento, são os primeiros 7 anos de vida, que é uma espécie de uma grande janela de oportunidade, para que se utilize da melhor forma um esforço da educação, da orientação, do apoio a esse espírito reencarnante, de forma a dar para ele uma direção mais segura, que, assim se diz, quando bem feita, reforça as chances de um caráter bem moldado, bem formulado, de uma personalidade futura mais segura, mais assertiva e, portanto, de uma experiência humana que se alongue até um século de vida que seja, que será mais bem sucedida quando bem aproveitados esses primeiros 7 anos. Então vamos lá. Período da fragilidade, de uma certa inocência, consolida os laços. Isso aqui é muito importante, em especial naqueles casos em que esse espírito que reencarna realmente não é um espírito dos mais afins com aquela família, com aqueles pais. Ele está ali mais disponível, mais aberto, como uma pequena esponja. E o pai, por sua vez, a mãe, por sua vez, que poderiam ter, ainda que inconscientemente, algum sentido de repulsa, que olha para aquela criança, tem um certo estranhamento, falando tem alguma coisa. Não consigo desenvolver uma afetividade mais espontânea, mais autêntica por ela. Pode ser que seja um antigo adversário reencarnando. Quem sabe até o seu algoz, numa experiência anterior. E isso está lá, a gente não acessa muito bem, né? A bendito esquecimento da reencarnação. Mas está lá, está presente. Quando essas energias se aproximam, sai faísca e alguém estranha. É a criança que eventualmente também rejeita o pai ou a mãe. Aí logo aparece alguém da família espírita e fala assim, isso aí, ó, foi teu inimigo. Aí, coitado da mãe, que já estava cheio de complexo, né? Já estava cheio de complexo. Aí mesmo que mergulha num conflito, que eu não sirvo, que eu sou uma mãe. E é verdade. Toda aquela questão de depressão pós-parto, etc., surgem desses conflitos, dessas inadequações, desses medos. E pode haver, sim, e na mais das vezes, há o componente espiritual por trás disso. E não é regra, por favor, não é regra, mas pode ser uma possível explicação. Esse sentido, existe ali um espírito reencarnante que talvez não seja o mais afim com aquela mãe ou com aquele pai, e isso se manifesta numa relação mais difícil, um certo sentido de rejeição. Mas é nesse momento que ainda assim o esforço deve ser redobrado, do carinho, da paciência, da atenção, para reconstruir
esse laço de sentimento. A lei é de amor. Ninguém vai odiar para sempre. Essa é a notícia boa. Porém, né, por outro lado, essas mágoas, essas diferenças também não devanecem assim, né, não somem de uma hora para outra. É preciso trabalho, é preciso investimento. Amor, que cobre a multidão de pecados. Então vamos lá. Tem uma multidão de erros pretéritos ali dessa relação de filho e mãe, filho e pai. Agora é a hora. Aproveita. Esse é o momento. E essa inocência que a criança nos passa é incrível, como uma criança traz vida, traz luz, traz brilho, traz alegria para qualquer ambiente que ela chega. Esse é o momento do encantamento. Porque imagina se a gente pudesse receber a criança, ela reencarna, a gente olha para ele e reconhece o nosso inimigo já de 15 reencarnações. Já era. Já era, acabou. Não teria a menor chance de dar certo, dadas as nossas dificuldades, pelo menos no estágio que a maioria de nós vivemos. Seria impossível a gente pensar numa sociedade ou em famílias estruturadas, harmônicas, minimamente que fosse, se desse dessa forma. Então não é assim. Esquecimento abre as portas às novas sugestões. A insegurança da criança torna-a maleável, flexível e aberta, porque é isso, a criança é totalmente dependente. A literatura espírita também nos diz que nos mundos mais evoluídos, lá nas escalas dos mundos, os níveis mais elevados, a infância praticamente não existe. No nosso mundo a gente só considera uma pessoa adulta aos 18 anos. Às vezes mais, às vezes menos. Depende do ponto de vista, qual o parâmetro que a gente utiliza. Mas se a gente chegar à conclusão que a vida média no planeta deve estar na casa dos 60 anos, no planeta inteiro, eu não sei dizer, mas talvez esteja até errando nessa conta, mas talvez 1/3 da vida é dedicado à infância, ou ao desenvolvimento, ou ao amadurecimento do ser. É muito tempo. É muito tempo. E a criança chega com esse sentido de insegurança. O jovem tem esse sentido de insegurança. O que abre para si e para a família a oportunidade de acessá-lo, de ajudá-lo. Se a repulsa surge dele, ele também está inseguro, então ele está aberto. Participa. Chega junto. Leva segurança, leva carinho, leva apoio, troca experiência, participa. Portanto, é um período privilegiado para a atuação dos pais, esses primeiros 7 anos. E aqui trazendo uma referência do Livro dos Espíritos, até da leitura que se fez na abertura, desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar. Todos os males têm princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, ou seja, estejam atentos aos menores sinais que revelem os germens, as sementes destes vícios, e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Portanto, é esse período dos primeiros 7 anos, observando e identificando essas más tendências, essas sementes dos vícios, e trabalha, combate e ajuda antes que eles façam raízes profundas nesse ser. Enfim, a etapa seguinte, após os 7 anos, começa a aflorar fortemente o patrimônio do espírito. A personalidade, o temperamento, desejos e gostos que já vinham se manifestando, agora vão ficando cada vez mais claros, cada vez mais fortes e cada vez mais difíceis da gente negociar. Começa a descobrir a sua independência, né? Ele não se percebe mais ali atrelado a pai e mãe. Já quer brincar na casa do amigo, na vizinhança, na rua, etc. Vale dizer que até observando o desenvolvimento humano, social, enfim, do mundo em que a gente vive, a tendência é que as coisas se deem cada vez mais precocemente. E faz parte. Não há nenhum fenômeno degenerativo da sociedade, necessariamente, às vezes, questões as mais diversas que são, sim, questionáveis. Mas, como a gente dizia, se o mundo evolui, assim como os seres que o habitam evoluem, a rigor isso tem que se dar para e passo,
ou um é produto do outro e vice-versa. Se lá nos mundos mais evoluídos a gente dizia que a infância ela é curta, a tendência é que no nosso mundo a infância também seja cada vez mais curta. Então, com menos idade as crianças vão ser mais independentes, com menos idade eles vão aflorar essas suas características, do seu patrimônio espiritual, etc. O choque da adolescência, passado contra presente, já superou essas fases iniciais aqui dessa busca de independência, e quando chega na adolescência, então isso chega no seu nível máximo. E coincide, não por acaso, com as questões do próprio desenvolvimento físico, hormonal, que também privilegiam e potencializam esse tipo de situação. Soma tudo, é uma misturada ali explosiva, né? Coquetel Molotov. Cai o mito do pai herói. Esse é doloroso. A gente não sabe se é mais para o pai ou mais para o filho. Ou da mãe herói, heroína, né? Cai o mito do pai herói. Ele passa a pensar com a própria cabeça, ele começa a perceber os equívocos dos pais. Aquelas pequenas mentirinhas que se conta quando é criança, e as crianças aceitam sem questionar, quando chega aqui nessa idade já não cola mais. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, já não cola mais. Confronta a realidade que percebe. E aí também o adolescente, né? Vive ali seus conflitos íntimos, vive de uma forma mais intensa, ou assim deseja, fazer prevalecer as suas escolhas, e como não é assim ainda, né? Não se tem essa autonomia total e completa, a rebeldia e os comportamentos antissociais são típicos dessa idade. Ou seja, passados os 7 anos, se nós não conseguimos dar as contribuições que deveríamos, maiores serão as chances de se viver uma adolescência mais difícil, mais trabalhosa. Alan, quer dizer então que quem tem filho adolescente problemático fracassou? Não, absolutamente, não é isso. A gente fala em termos ideais, né? Agora cada um que sabe onde seu calo aperta, né? E ninguém está aqui para poder julgar. Tem uns espíritos, tem gente que dá sorte, entre aspas, e tomem isso apenas como um tom de anedota. Tem alguns que dão a sorte de receber na sua família um filho, um espírito mais maduro, mais evoluído, mais generoso, etc. Que às vezes não dá trabalho nenhum. Tem gente que fala, não, meu filho não dá o menor trabalho. É verdade. Vai para a escola, estuda, passa de ano, come bem, é bom no judô, é bom na aula de piano, né? Tem bons amigos, não tem vícios, etc. Aquela coisinha assim, até meio sem graça, né? Aquela coisa meio chata, assim. Fulano é tão certinho que chega a ser chato, né? Tem gente que dá sorte, tem outros que é o contrário. Tem um filho, recebe aquele que tem maior necessidade. Agora, aquele que dá mais trabalho, gente, que bendita oportunidade. Que bom que a gente pode se reencontrar. Que bom que ele nasceu com a gente. Que bom que a gente teve a chance de contribuir com ele e ele com a gente nessa atual reencarnação. É assim mesmo. Não deu para dar tudo certo nessa? Beleza, vai ter a outra. Enquanto tiver reencarnado, tá, meu filho com 50 anos, a mãe acha que é menino ainda, meu filho levou o casaco, né? É guarda-chuva. Exatamente. A relação, ela vai ao infinito. Temos a eternidade pela frente. Mas que bom, quando a gente reencontra, quando a gente recebe, também aquele filho que dá mais trabalho, aquele filho que é um pouco mais de problema, quem sabe? Não é a oportunidade do reajustamento dos laços, que não estavam muito precisamente pautados no amor. E aquele conflito, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Que não é a música do Tchan, não, gente. Já tem gente cantando na cabeça aqui, né? Ou é de pequeno que se torce o pepino, né? Eu acho que a gente está um pouquinho mais para baixo, né? Mas cuidado com essa torção também, hein, gente? Cuidado. Tudo se endireita. Tudo na vida, e a vida, no fundo, um grande exercício de se endireitar, né? E da gente se endireitar primeiramente, mas os nossos filhos, nossa responsabilidade de contribuir com eles nesse sentido. E de pequeno, sim, a gente tem que começar a torcer esse pepino, né? O que a gente falava ali dos 7 anos, mas muito cuidado. Porque às vezes a gente se excede. Seja para um lado, seja para o outro. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Experiências
pais superprotetores, né? Às vezes o pai de primeira viagem é inexperiente, né? E aí quer cercar o filho de todos os cuidados. Com algum excesso, escudos artificiais, ilusórios e nocivos, né? É aquela coisa assim da criança, não, que não pode botar, não pode brincar na terra, não pode andar sem chinelo, não pode pegar chuva, não pode. Deixa o menino, a natureza é assim, desde que o mundo é mundo. Deixa ele arrumar os anticorpos dele. Deixa a criança brincar. Na minha família tem uma história que todo mundo conta, que eu tenho um primo de 2º grau que meus avós não deixavam o menino soltar pipa. E por aí vai. Exemplo trivial. Não, porque você vai soltar pipa, vai machucar teu dedo. Deixa o menino soltar pipa, pelo amor de Deus. Hoje em dia nem se faz mais isso, praticamente, né? Deixa o menino soltar pipa. Deixa o menino brincar. Não vai jogar bola, porque você pode machucar o pé. Isso é muito perigoso, porque a gente afeta a conquista da autonomia. Desde o que eu estou falando, a gente fala brincando, mas os anticorpos, é verdade. Vamos deixar ele ao relento na chuva, mas eventualmente pegou uma chuvinha, volta para casa, se seca, vamos embora, a vida que segue. Retardos no amadurecimento. Baixa tolerância à frustração, isso é um perigo danado, isso é típico do momento atual que a gente atravessa. A geração atual é uma geração com baixa tolerância à frustração. Não pode ouvir não. E muitas vezes isso surge de pais ou de uma família superprotetora. A vida diz não o tempo todo. Que história é essa que meu filho não pode ouvir um não? Ah, porque eu não tive tal brinquedo. Todo brinquedo que meu filho quiser eu vou dar. E tem gente que dá. Quando é que essa criança vai ter um não na vida dela? Ah, na minha festa de aniversário eu quero que seja assim, assim, assado. Vai lá e dá a festa. Ah, amanhã eu quero dormir na casa da vovó. Leva para casa da vovó. Depois da manhã eu quero... E vai lá. Todas as vontades atendidas. Desculpa, você não está criando bem seu filho. Você está criando um pequeno monstro. E ele vai se manifestar da pior forma mais adiante. E vai te engolir. Tendência a comportamentos depressivos e fugas. A gente tinha mais uma meia dúzia de slides ali, mas possivelmente eu teria que fazer um rápido apanhado em função do tempo. Então eu vou concluir mesmo sem slides, mas com o roteiro que eu trago na memória. A gente falava dos dois lados, né, de torcer o pepino. Aquele que é super protetor e quer oferecer tudo, e aquele que, por outro lado, também erra na dose, querendo controlar outras coisas em excesso. O filho que é muito rebelde, o filho que demonstra uma impetuosidade, vamos dizer, acima do que se recomenda, até algum tipo de atitude agressiva e por aí vai. Aí a mãe quer controlar o excesso de rigidez. Torce demais o tal do pepino. Você também corre-se o risco de atrapalhar o desenvolvimento daquela criança, não porque disse o sim em excesso, mas porque disse o não em excesso. Você também tolhe a autonomia. Você também embota, você reprime o desenvolvimento, as experiências, as vontades. Aquela criança precisa viver a experiência do sim, do não e das consequências, lei de causa e efeito, a partir das suas próprias escolhas. Se os pais controlam demais, se são os pais que dizem raramente aqueles momentos do sim, do que pode, do que não pode, a gente vai ter como resultante disso uma criança, um jovem, um adulto que se desenvolve de forma aquém do esperado e que não alcança, muito provavelmente, todo o potencial que deveria para a sua vida. Pode deixar, meu Deus, não incomode não, já estou...
conseguimos. Tem ainda aqueles casos de projeção onde os pais tentam fazer dos filhos tudo aquilo que eles não conseguiram ser ou ter, né? Então o filho vai ter que alcançar aquele cargo que o pai não conseguiu, a filha vai ter que conquistar aquela profissão que a mãe não alcançou, os excessos de mimos, faltas de limites, a violação do livre-arbítrio e mais uma vez aí os sérios riscos à harmonia da família. A possessividade, que era esse caso que eu falava, onde a família quer controlar tudo, são os pais que determinam tudo aquilo que o filho faz. Falar ainda muito rapidamente sobre a questão da adoção, isso aí é quase que ilustrativo. É um gesto de grande nobreza, não há a menor dúvida. Há por trás, da grande maioria dos casos, o compromisso desse reencontro que não vem, né, pelos laços biológicos, mas por essa adoção ao longo da vida, esse reencontro de uma forma mais inusitada, mas que também não nos esqueçamos da grande responsabilidade que se assenta nessa decisão. E muito cuidado, se o gesto ou se o movimento que nos conduz nessa direção é algo autêntico e maduro, ou se eventualmente isso venha a se dar para cobrir carência de um ou de outro, ou um gesto de solidariedade acima da preparação e do desejo do exercício da paternidade de fato. É um gesto maravilhoso, muito importante, mas que merece também muita reflexão. E não são poucos os casos, vale dizer, a título de alerta, daquelas pessoas, daquelas famílias que se colocam na posição da adoção e depois não dão conta do recado e devolvem a criança. Isso é muito sério. Muito sério. Um trauma a mais. Não bastasse o abandono original. E alguns casos são de abandono sucessivo. Experiências não bem-sucedidas de adoção e a criança retorna ao abrigo. Enfim, muita responsabilidade, muita ponderação. Até mesmo para exercer ou exercitar uma atitude dessa envergadura de beleza e de nobreza. Filhos com deficiência também é uma prova bastante difícil. Geralmente, nos cercamos, né, do planejamento, do sonho, do que é ter um filho. Via de regra, não é o que se espera. Os desafios que o mundo oferece para uma pessoa que traz deficiência, seja da ordem que for, são muito maiores, né? Não bastassem os desafios da vida às pessoas ditas normais ou dentro dos padrões normativos, uma pessoa que traz deficiências físicas, intelectuais, enfim, os desafios são ainda maiores. Mas não nos esqueçamos, em primeiro lugar, de que a deficiência é do corpo, a deficiência não é do espírito. Em segundo lugar, a deficiência não é necessariamente um castigo, nem para o pai nem para a mãe, e tem muita gente que se culpa. É para o conjunto da família viver aquela experiência, viver aquela prova. Aquele espírito reencarna nessa condição por necessidade dele, mas o pai e a mãe também não estão como pai e mãe dele, vivenciando aquela experiência e esse sentido de dificuldades agravadas aleatoriamente. Portanto, é uma prova para toda a família. E que, se bem vivida, bem conduzida, como tudo, terá como resultante os méritos, os ganhos para a eternidade. O aborto é dos temas mais sensíveis para a gente tratar num encontro como esse, e a rigor ele vale uma palestra inteira. 1 hora, 2 horas, uma semana se falando desse tema. Segundo a visão espírita, segundo a visão do autor, e aqui se coloca assim, é um tema super palpitante hoje na sociedade, vale dizer, né? O entendimento que a doutrina espírita nos oferece é de que a concepção, a vida se inicia no momento inicial, na célula inicial. Portanto, a vida já existe e está em desenvolvimento em qualquer momento, em qualquer estágio da gestação.
Então existem aquelas discussões que outros países adotaram, está aqui inclusive no Brasil, até tal semana o córtex cerebral não está constituído, e aí são vários os critérios que a ciência médica tenta abraçar e alegar dessa forma de que não existiria a vida de fato. O entendimento que a doutrina espírita faz, e eu não venho aqui pesar a mão sobre quem quer que seja, até por ser um fenômeno bastante cotidiano, mas o entendimento da doutrina espírita e o recado que fica para todos nós é essa leitura, de que a concepção existe desde o primeiro momento, sendo gravidez desejada, indesejada, a vida está ali, e obviamente é o livre-arbítrio de cada um, dos pais, da família, na escolha que vão fazer quanto às circunstâncias dessa reencarnação, eventualmente de uma gestação indesejada, mas seja desejada ou indesejada, independente das circunstâncias, fatalmente estará ali chegando um espírito que tem vínculos, que tem compromissos com aquela família. E independente dessas circunstâncias, é a oportunidade de reencontro, é a oportunidade de reconciliação, é a oportunidade de amar, e uma interrupção certamente gera embaraços para o futuro de todos os envolvidos. Temos que passar para finalizar esses novos arranjos familiares, que também é outro tema absolutamente atual. Quando a gente pensa aquele modelo, como se diz, família tradicional, pai, mãe, filhos, homem, mulher e os filhos, a rigor, gostemos ou não gostemos, o mundo em que nós vivemos cada vez menos Deus, chamado da família tradicional, se observa. Então hoje são muito comuns as chamadas famílias monoparentais. Via de regra, é a mãe sozinha cuidando dos filhos, né? Com todos os méritos e com todos os sacrifícios, diga-se de passagem. Mas é muito comum. As famílias se desfazem nos divórcios, dos casos de um divórcio consentido, uma amizade, um sentido de família que se perpetua, aqueles que fazem de uma forma mais traumática, os casos dos casais separados e novos arranjos de família que tem que se estabelecer. O filho que fica aqui, fica lá, passa o final de semana, aguarda como é que é. Está aí. As chamadas produções independentes também, e aí de certa forma se enquadra até os casos de adoção também hoje em dia de alguma forma. Os casais homossexuais, né? Um par de homens ou um par de mulheres, tudo isso está aí presente. E particularmente, com todo o respeito a quem pensa diferente, eu acredito que onde existe amor, onde existe respeito, onde existe convivência, parceria, colaboração, aí existe uma família. E trazemos aqui para finalizar, em cima do nosso horário, do Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem de autoria de Santo Agostinho. As provas são rudes, ouvi-me bem. São quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos, que a seu turno poderão salvar outros. Meus amigos, minhas amigas, que possamos levar da conversa dessa tarde algum ponto novo, algum esclarecimento que eventualmente nos suscitava dúvida, e que, a rigor, também não temos aqui a ambição de estabelecer verdades absolutas, respeitando a forma que cada um tem de vivenciar as suas próprias experiências a partir da sua consciência e do exercício do seu livre-arbítrio. Mas que a gente possa aprender e exercitar cada vez mais esse sentido de família, onde quer que nós estejamos, seja lá qual for o modelo de família em que a gente vive. Mas que os núcleos dos espíritos que se reúnem, trazendo esse sentido de colaboração mútua, de respeito mútuo e de amor, sobretudo, possa ser a nossa busca, possa ser o nosso esforço, porque exercitando o amor, a tolerância e o respeito dentro de casa, é que a gente vai poder, juntos,
de uma forma mais ampliada, construir uma sociedade mais justa e mais fraterna e um mundo melhor para todos. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom fim de domingo e muita paz.